saiu o Datafolha do mês de junho, a gente já trouxe os números aqui, situação praticamente inalterada, né? Bolsonaro oscilou um ponto para cima, Lula um pontinho para baixo, mas todo mundo dentro da margem de erro. Ciro também ganhou um pontinho. E a Mônica Bergamo vai trazer informações aqui de como as pesquisas desta semana foram recebidas no Palácio do Planalto, levando-se em conta de que os funcionários do Datafolha foram a campo no dia da prisão de Milton Ribeiro, Mônica. Suponho que a pesquisa tenha caído muito bem no Palácio do Planalto. Bom dia para você. Né? Muito bem, né? Bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, um resultado que foi um resultado difícil para o presidente da República, né? No segundo turno, nós temos aí 23 pontos de dianteira do Lula. Então, claro que uma pesquisa nunca é bem recebida, né? Agora, o governo do presidente Jair Bolsonaro, ele já tinha sido alertado, Megali, ele foi alertado antes por dirigentes de institutos de pesquisa com quem mantém contato estreito, ou porque já tiveram algum contrato, partidos aliados do presidente já fizeram algum contrato com esses institutos, enfim, pelos mais diversos motivos, eles já tinham, esses dirigentes tinham alertado, né, o governo de que o presidente poderia até piorar nas pesquisas que estão sendo divulgadas nessa semana aqui. A expectativa era de que o presidente, mesmo algumas que vêm mostrando o presidente um pouco melhor, mostrariam Lula com 10 pontos de dianteira do Bolsonaro no primeiro turno em pesquisa estimulada, né, aquela em que o nome dos pré-candidatos é apresentado ao eleitor. Mas o Datafolha, divulgado ontem, revelou que o cenário é ainda mais difícil. Quer dizer, no primeiro turno, na pesquisa estimulada, quando você vai lá com a cartelinha e mostra quem são os candidatos, o Lula está 19 pontos à frente do presidente, né? Tem 47% contra 28% das preferências. Agora, os ministros do governo seguem. Só para a gente dar mais um número aqui, Megali, quer dizer, no segundo turno, portanto, Datafolha 57-34, outra pesquisa do Poder Data já vinha mostrando que a distância entre Lula e o Bolsonaro, a favor do Lula, também está se ampliando consideravelmente, né? A diferença na pesquisa anterior era de 10 pontos no Poder Data, segundo turno, e agora foi de 17 pontos. Foi uma pesquisa divulgada um pouco antes do Datafolha. Então você vê que a tendência é de um ligeiro crescimento do Lula e do Bolsonaro bem atrás. Agora, o que ministros com quem eu conversei do governo dizem? Eles acreditam que tudo que está segurando o presidente da República é inflação, preços de combustíveis. Eles acreditam que a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, não vai mexer aí, não vai alterar esses ponteirinhos, por mais dura que seja. Quer dizer, ela é ruim para o governo porque ele esvazia o discurso de que não tem corrupção no governo, mas nesse momento o impacto nas eleições eles acreditam que não vai ser grande. Por quê? O que eles dizem? Que corrupção deixou de ser um assunto considerado prioritário pelos brasileiros, né? Que, segundo eu ouvi de um ministro, se corrupção ainda fosse um assunto que os brasileiros estivessem neste momento dando prioridade, o Moro talvez fosse eleito, porque o Moro virou o símbolo do combate à corrupção, o ex-ministro Sérgio Moro. Isso palavras de um ministro do Bolsonaro. Mas não é o que aconteceu, né? O Moro nem conseguiu se viabilizar candidato à presidência, o Moro não conseguiu passar ali dos 2 dígitos, né? Ficou ali entre 8% e 10%, sempre ficou muito aquém do que se imaginava que ele ficaria. E as pesquisas de opinião pública, elas meio que confirmam esse pensamento deles, né? Um Datafolha mostrou recentemente que apenas 5% da população brasileira, Megali, hoje, considera que o maior problema do país é a corrupção. Porque são tantos os problemas do Brasil, que você hoje é considerado prioritário saúde, segurança, democracia, né? Acabou entrando na pauta. Então, corrupção, de fato, não é um assunto, não é que os brasileiros não se importem com corrupção, mas quando você faz uma escala, o que é mais importante? Você ter uma inflação controlada, você conseguir viver, você conseguir sobreviver. Então, aí vai na escala e corrupção acabou ficando bem para baixo. 5% só consideram que é o primeiro assunto do país. Então, eles estão confiando que, por causa desse sentimento, né, dessa percepção, a prisão do Milton Ribeiro não teve tanta influência sobre esse mau desempenho do presidente nas pesquisas. As pesquisas seguem mostrando, mas o que segue segurando ele para baixo, né, como uma bola ali de ferro, é a inflação
e os preços dos combustíveis. Não por acaso eles abriram uma guerra contra a Petrobras, né, Megali, que vem aumentando os preços dos combustíveis, quer queira ou não, o presidente da República. Mas é curioso a gente ver como a situação está cristalizada, né? Não se mexe. É um subindo um ponto, o outro caindo um ponto, depois Olha esse só, ponto Megali, é recuperado. Diga, Mônica. tem uma outra coisa que uma observação aqui, que eu estou trocando mensagens com pessoas que entendem e que estudam a opinião pública, né? Que é a seguinte: você agora a gente acabou de ter um período de intensa publicidade em torno da figura do presidente da República, né? O PL teve direito às suas 40 inserções de anúncios na TV, políticos, e o presidente era o centro desses anúncios. A gente teve uma enxurrada grande de publicidade do governo, publicidade oficial, que fala Pátria Amada fez isso, Pátria Amada fez aquilo, tem tudo conectado, né, com o slogan, com a marca da presidência da República, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, até se esperava, né, se fossem tempos normais, se a inflação não tivesse alta, se você não tivesse toda essa problemática na economia, que depois de uma enxurrada de anúncios, assim, mostrando o que o governo fez, etc., você poderia ter até um crescimento do presidente Jair Bolsonaro. E isso não aconteceu, na verdade, serviu para não derrubar o presidente. O presidente, apesar de toda a crise, não está despencando, está ali se mantendo. Esses anúncios teriam ajudado o presidente a se manter, mas não alavancaram a popularidade do presidente ou a sua performance nas pesquisas eleitorais. Só para lembrar que a gente veio de um período de intensa exposição da imagem, exposição positiva, porque anúncio do partido dele vai ser positivo para ele, exposição positiva do presidente. E o ponteiro está ali, né? Estável. Deixa eu só ler a mensagem do nosso ouvinte Roberto, de Curitiba. É um bom raciocínio e a gente costuma fazer, Roberto, em análises justamente das pesquisas eleitorais, né? Ele pergunta, existe um top 10 dos problemas do Brasil? Normalmente, em período pré-campanha, se coloca inflação, né, desemprego, são as questões mais ligadas à economia que tendem a direcionar ali a intenção de voto, né, Mônica? A gente teve em 2018 essa diferença aí que foi o combate à corrupção, né, com a Operação Lava Jato, e aí muita atenção voltada justamente ao combate à corrupção, mas em geral são as questões ligadas à economia, né? Exatamente. Eu tenho aqui, se vocês forem falando aí enquanto eu estou abrindo, Tá, não, a gente vai falando. Esse Datafolha aqui que mostra essa questão da corrupção, quer dizer, o que as pessoas estão considerando mais importante. Mas aí eu estou com a matéria que é aberta aqui, só porque eu estou querendo achar, eu não estou conseguindo, sabe? Mas eu me lembro que eu me lembro que na época do Petrolão, Mônica, lá para 2015, foi um marco, porque foi a primeira vez que a corrupção ultrapassou a saúde. Virou a preocupação número 1 dos brasileiros. A saúde virou a número 2. Então a pessoa se preocupava mais com o dinheiro dele que estava sendo tungado do que com o próprio funcionamento do coração e dos órgãos internos. É uma loucura, né? Quando a gente pensa nisso. Isso mudou bastante nos últimos anos. Conseguiu, Mônica? O trio Economia, Desemprego e Inflação foi listado como uma das maiores preocupações, por 42%. Aí não, no segmento de eleitores de Lula, eu precisaria ler com mais atenção, mas enfim, seguramente também, aqui, ó, em ano eleitoral, saúde e economia lideram preocupações dos brasileiros. Questões ligadas à saúde e à economia estão no topo das principais preocupações do brasileiro neste ano eleitoral, segundo a pesquisa do Datafolha. E é meio óbvio, né? Então tá aqui, na esteira da crise do coronavírus, saúde voltou a ser o assunto mais citado, com 22% das menções. O tema tem ficado no topo da lista desde 2019, tá? São respostas colhidas espontaneamente. A economia, item que também abarca menções à situação dos combustíveis, foi citada como maior preocupação para 15%, seguida do desemprego, tá? 12% acham que esse é o principal tema de preocupação, e inflação, 10%. Daí eles fazem aqui uma comparação, tá? Com a época da Lava Jato, né? No auge da Operação Lava Jato, o assunto... Hoje a corrupção, que é citada por 5% dos entrevistados, sobe para 10% ao se levar em conta apenas os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, mesmo assim 10% não chega a ser um item. E agora, quando você tinha a Lava Jato, esse assunto era
lá para o alto, não estou conseguindo achar aqui, eu vou ficar muito tempo para procurar, mas aqui a matéria registra que tudo bem. na época da Lava Jato, esse era considerado um dos temas principais de preocupação, mesmo porque a situação econômica era outra, né, Megali? Bom, Quando a Lava Jato sim. começou, se vivia num auge, num período econômico aí muito bom do Brasil, quando começou a Lava Jato. Então, não era motivo de preocupação, né? Você vê que os neurônios ainda funcionam, hein? Foi em 2015 que teve essa virada, depois a saúde voltou a ser a principal preocupação.